Olá, querido irmão, querida irmã, um feliz sábado para você. Que bom que você está conectado conosco nessa. Não seria uma live, porque infelizmente não tivemos como fazer ao vivo, então eu estou gravando, né? E faço até um apelo, não pude fazer ao vivo porque a gente ainda não tem a quantidade de inscritos suficiente. Estamos aí com cerca de 830 inscritos no canal e precisaríamos de 1.000, né, para eu poder gravar aqui do smartphone e eu não quis arriscar uma experiência com algum aplicativo que eu não conhecesse, tá? Mas que bom que nós estamos juntos nesse momento, neste sábado, que é um sábado muito especial, é um sábado de jejum, é um sábado de oração, é um sábado de busca pelo batismo do Espírito Santo, é um sábado onde nós vamos tentar ter uma intimidade maior com o Senhor e, por certo, conseguiremos, porque essa é a vontade de Deus. O tempo inteiro o Senhor tem desejo de estar conosco, de habitar no nosso meio. É tanto que ele pediu que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do teu povo. O nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, neste sábado especial, o que o nosso Senhor mais quer é estar conosco, é andar no nosso meio, é nos ter na palma de sua mão. É isso que Deus quer. Esse é um sábado de jejum e oração em toda a nossa divisão e de maneira especial aqui em nossa união, onde nós estamos tendo um culto especial acontecendo, como aconteceu hoje às 5 horas da manhã, como aconteceu ontem, aqui especificamente no campo da Missão Bahia Sudoeste, no culto de pôr do sol. Mas, queridos, nós temos é um sábado especial, mas para alguns dos nossos queridos também é um sábado de tristeza pela perda daqueles que nós amamos, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e deixar de falar do nosso querido irmão Natanael, que descansou no Senhor ontem à noite. Nós perdemos esse guerreiro, um homem de fé, um homem de lutas, um homem que passou por lutas, um homem que passou por privações durante toda a sua vida, um esposo querido, um pai formidável, mas acima de tudo, um bom cristão, um cristão que serviu a Deus, um cristão que serviu a Cristo, um homem temente ao Senhor, que pelejou a batalha dessa terra aqui, mas não com suas próprias forças, não com sua própria mão. Acima de tudo, ele fez isso pelo poder de Deus e hoje descansa no pó da terra. Este homem valoroso, mais uma vítima dessa terrível pandemia, desse terrível vírus que tem assolado tantas famílias. E eu quero mandar o meu abraço muito especial para a irmã Neguinha e todos os familiares nesse momento de luto, de dor, e dizer que a esperança ela nunca morre, pois a esperança é Cristo. E nós temos a derradeira, né, a última esperança daquele grande dia, o dia da volta do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que esse Deus trará de volta os nossos queridos que descansaram nos braços do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O irmão Natanael foi um soldado valoroso que combateu o bom combate, encerrou agora a sua carreira e guardou a sua fé. E a coroa da justiça está reservada a este homem. Portanto, queridos, do nosso distrito aqui de Contendas do Sincorá, se possível, mande as suas condolências e tenha um carinho especial por essa família, pois esse homem que descansou era um homem muito querido e, acima de tudo, um cristão amado, amado pela igreja e amado por Deus acima de todas as coisas. Bom, queridos, nós estaremos estudando aqui um tema específico, né? Eu gostaria até de ter tido a oportunidade de ter feito uma live mesmo, e assim a gente está trocando informações aqui pelo chat, mas não vai ser possível. De qualquer forma, nós iremos apresentar aqui uma mensagem bíblica, pois nós estamos com muitas igrejas em lockdown, nós estamos com muitas igrejas fechadas, né? Nós estamos passando por todo esse momento e, infelizmente, esse vírus tem crescido assustadoramente. E é interessante notar que, quando eu falei pela primeira vez desse vírus, o Brasil estava numa situação completamente diferente da que se encontra hoje. Quando eu falei desse vírus, nós tínhamos aí em torno, e se você procurar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube mesmo, no canal, você vai encontrar
O primeiro sermão que eu fiz a respeito de toda essa situação, desse vírus e tudo mais, e foi em março do ano passado, quando nós tínhamos no Brasil apenas 7 mortes. E em todo o mundo nós tínhamos uma marca dos 254.996 casos confirmados, com 10.444 mortes. E nós já estávamos alarmados. Hoje no Brasil, que é um dos países que mais morre por conta da Covid, hoje no Brasil nós temos uma marca aí, nós passamos por essa marca de mais de 4.000 mortes por dia. E a gente esperava que as coisas iriam melhorar, a gente esperava que o ano de 2020 iria terminar e o ano de 2021 iria começar de maneira diferente, mas não começou. Nós sonhávamos em iniciar 2021 sem máscaras, aglomerando, andando de um lado para outro tranquilamente, mas isso não aconteceu. É triste dizer que a situação só tem piorado e que muitas pessoas têm tido as suas vidas ceifadas por conta desse vírus miserável e maldito que tem estado no nosso meio. Sabe, querido, eu gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre como viver tempos de crise, tempos angustiosos como esses que nós estamos vivendo, tempos de escuridão onde nós não conseguimos olhar para mais nada, onde na nossa frente parece que nós não conseguimos enxergar a um palmo do nosso nariz, pois os dias são escuros, e parece até contraditório isso, mas os dias são muito escuros, e nós estamos vivendo dias difíceis. E quanto mais difíceis são esses dias, mais nós temos que ter plena convicção, certeza daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos, da fé que nós temos. Pois esse Deus que fez suas promessas, Ele há de cumprir cada uma delas, mas e nós? Estamos compreendendo de fato o que está acontecendo nesse contexto final da história da humanidade? Será que nós temos plena convicção de que nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade? Dias de dores, dias de lutas, dias onde nós perdemos aqueles que nós amamos, dias de enfermidade, de pestes. Não é de duvidar, querido, que esses são os dias talvez mais terríveis da história deste planeta. Mas quando essas coisas começassem a acontecer, a palavra do Senhor nos diz que nós deveríamos erguer nossas cabeças, pois a redenção está próxima. Portanto, querido, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos falar com Deus para lermos alguns textos bíblicos aqui nessa manhã. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós estaremos agora abrindo a Tua palavra, Senhor, e pedimos que a mesma traga conforto ao nosso coração e que a gente encontre em Tua palavra esperança, e não uma esperança como o mundo tem, mas uma esperança que nos traz certeza, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que a gente não consiga perceber, mas, Pai, que de fato essa esperança se torne uma realidade no nosso coração. Portanto, fale a nós através da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, queridos, Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Nós vamos começar lendo esse texto, Hebreus 12 e o verso 2. Abra aí a tua Bíblia. Nós vamos permear aqui alguns textos bíblicos, vamos avaliar alguns textos bíblicos, e eu peço que você já fique com a Bíblia aí aberta nas mãos para facilitar. Eu vou ter que acabar lendo esses textos de maneira mais rápida, mas abra aí Hebreus 12 e o verso 2, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Às vezes as dificuldades, querido, nos fazem perder, o olhar da cruz de Cristo. O texto começa a dizer, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual está à destra do Pai, à direita do Pai, à mão mais hábil do Pai, ao lado do Pai. Sabe, querido, as dificuldades da vida, as ondas, quando elas sobrevêm a nós, quando tudo está tranquilo, quando tudo está bem, parece que nós nos sentimos autossuficientes
E nós sentimos assim, nós podemos fazer, nós podemos resolver, nós podemos solucionar os problemas. E quando nos advêm as dificuldades, nós não corremos primeiramente a Cristo Jesus, nós buscamos os médicos, nós buscamos o banco, nós buscamos os pastores, os psicólogos, os terapeutas, procuramos a sabedoria deste mundo, mas esquecemos de buscar ao Senhor. Contudo, a palavra do Senhor nos adverte, olhando firmemente, fixamente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus porque Ele intercede por nós, porque Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas lutas. Ele é um homem. Foi um homem experimentado no trabalho e que sabia o que era padecer. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, que experimentou o sofrimento da humanidade. Não é um Deus teórico que conhece todas as coisas, que simplesmente está lá do céu e sabe o que é sofrer de maneira teórica. Não. Ele passou por esse sofrimento, ele passou por essa angústia que eu e você, que nós estamos passando. Ele perdeu quem ele amava. Ele foi traído por aqueles que ele mais amava. Jesus foi incompreendido até mesmo por sua mãe. Jesus Cristo viveu sozinho nessa terra, espremido pelas multidões, rodeado pelas multidões, e ainda assim viveu sozinho, para que nós nunca nos sentíssemos sós. O fato é que a palavra do Senhor nos adverte: olhe para Cristo, mantenha o olhar fixo, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual deixou a alegria, o qual deixou a glória, a majestade para estar no nosso meio. Sabe, querido, o primeiro aspecto, o primeiro passo fundamental para vencermos as crises dessa terra, nessa vida nossa que nós estamos vivendo aqui nesse planeta rodeado de pecado, o primeiro aspecto é ter o olhar fixo em Jesus. Nada mais pode fazer, pode te dar condições, pode te dar força, pode te dar determinação, sabedoria, inteligência para passar por esses dias difíceis, se não for com um olhar fito no Mestre. Portanto, querido, esse é o primeiro aspecto. Nós vivemos um mundo de crises em todas as instâncias, crises políticas, governamentais. Você mesmo vê que quando o governo diz que é para fechar, o município diz que é para abrir, quando o município diz que é para abrir, o governo diz que é para fechar. Em meio a todo esse caos de pandemia, nós não sabemos a quem reportar, nós não sabemos a quem obedecer, pelo menos nas instâncias humanas, nós obedecemos ao Senhor e à sua palavra. Mas, querido, ainda assim nós precisamos entender que nesse momento de crise familiares, quantas crises familiares nós estamos vivenciando dia após dia, hein? Você que é ancião, você que é líder de igreja, você que visita os membros, entende as lutas. O marido já não consegue mais conviver com a esposa já não sabe como conviver com o marido. Estando enclausurados, estando presos dentro de casa, vêm as discussões, as brigas, e muitos divórcios estão acontecendo. Os pais não sabem educar os filhos não sabem obedecer os pais, pois estavam acostumados a uma vida de distanciamento, mesmo debaixo do mesmo teto. Estavam acostumados a uma vida de individualidades. A esposa almoçava sozinha, o marido sozinho, os filhos sozinhos, todos distantes, cada um cuidando de suas vidas. E agora, quando decidiram estar, ou foram obrigados, na verdade, a estarem sobre o mesmo teto, começaram a vir as crises. Porque faltava sabedoria, relacionamento com Deus, busca do Espírito Santo, culto familiar. Já não liam mais a Bíblia juntos, já não oravam mais juntos, já não buscavam mais juntos. Então existem muitas crises familiares acontecendo hoje. Mas não só crises familiares, não só crises políticas, não só crises financeiras, mas infelizmente a maior de todas elas é a crise espiritual. Pois muitos estão tendo nessa pandemia, por não estarem indo para a igreja, por não estarem cultuando ao Senhor em sua casa, e não tendo também sabedoria para fazer isso na sua igreja, que é a sua própria casa,
Muitos estão afundando espiritualmente e tendo uma vida arrasada, uma vida espiritual arrasada pelas mazelas, pela maldade do pecado. E por conta disso, querido, nós vemos muitos cristãos apostatando, se afundando em pecados, acariciados, escondidos, pornografia, adultério, mentiras, lascívias. Estão se afundando a isso porque não estão permitindo ter um relacionamento real, verídico com o Senhor. A pior de todas as crises que a nossa igreja está enfrentando é a crise espiritual. É a crise laodiceiana do não estar nem frio e nem quente, do estar morno, aceitando todas as coisas. Eu sou bom, eu conheço a palavra, não há necessidade de ir à igreja, não há necessidade de assistir a Novo Tempo. Aliás, eu estou bem demais aqui assistindo a Novo Tempo. Eu não preciso cultuar, não preciso ler a Bíblia, o pastor Arilton pode fazer isso por mim. Querido, não permita e não acredite que você pode utilizar a coroa de ninguém e não dê a sua coroa a ninguém. A salvação é extremamente individual, é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com o Senhor que te levará aos pés da cruz. Agora, querido, enquanto nós estivermos vivendo essa vida de mediocridade espiritual, uma vida mediana, conformados com a situação que nós estamos, sem buscar incessantemente o Espírito do Senhor. O Espírito Santo só será derramado para aqueles que pedirem. Você está pedindo, querido? Você tem clamado ao Senhor de manhãzinha, acordado e falado: Senhor, me dê uma porção dobrada do Teu Espírito, derrame o Teu Espírito sobre mim, Senhor. Me faça conhecer as necessidades nessa vida, me faça buscá-lo verdadeiramente, me faça ter uma intimidade contigo. Você tem feito isso? Será que nós estamos fazendo isso? O fato é que nós estamos vivendo esses momentos difíceis. Mas a Bíblia nos diz algo interessante. Primeiro eu gostaria de ler 2 Crônicas, capítulo 7, e nós vamos ler primeiro o verso 13. 2 Crônicas 7 e o verso 13, segundo livro de Crônicas, diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. É interessante essas palavras porque o escritor hebreu, ele tinha uma noção de que Deus, ele era assim, ele estava intimamente ligado a tudo que acontecia. É por isso que ele coloca assim, né? Se eu cerrar os céus, ou seja, se eu fechar os céus de modo que não caia mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam toda a terra. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem parte nas mazelas deste mundo. Não, definitivamente não. Deus não tem parte às mazelas. Deus não tem parte ao sofrimento. Deus não tem parte às pragas. Deus não tem parte com a perda daqueles que nós amamos. Deus, ele é o permissor. Ele permite, porque a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Senhor a permita. Sem que o Senhor permita. Nem um fio de cabelo existe na nossa cabeça sem que o Senhor conheça. Então Deus de fato é o permissor, mas Ele não é o causador dessas mazelas. Nós somos os culpados, porque foi o nosso pecado que trouxe a maldade a este mundo, que trouxe a morte a este mundo, que trouxe a fome a este mundo. Nesse momento, enquanto estou falando com vocês, milhares de pessoas estão passando fome. Estão morrendo de fome, você tem noção disso? Estão jejuando não por uma escolha, estão jejuando porque não tem opção. Estão comendo biscoito de terra. Estão vivendo do lixo. Estão procurando nas casas e nos bairros nobres coisas para conseguir sobreviver. Lixo que os homens jogam fora, eles estão ali catando e alguns até comendo. É triste você ver um ser humano a quem o Senhor deu a sua própria vida e morreu na cruz, derramou seu precioso sangue. É triste ver ele abrindo uma sacola de lixo e pegando o resto de arroz para comer. Será que falta pão? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que Deus não tem cumprido a sua promessa? Não é isso, querido. Deus não tem parte às mazelas, ao sofrimento. Nós somos os causadores de tudo isso.
O fato é que, enquanto nós, como cristãos, não oferecer o pão àqueles necessitados, a promessa do Senhor não se cumprirá na vida deles, mas não porque falta pão, mas porque nós não cumprimos com nossa obrigação. Nós não compartilhamos, não fomos solidários. O pão tem. O que falta é nós compartilharmos este pão. E fazendo uma analogia espiritual, quantos estão padecendo do pão espiritual de Cristo Jesus? O pão tem. Jesus está aí. Jesus ele quer saciar a nossa fome. Só que nós também precisamos compartilhar esse pão. Levar o pão da vida às pessoas que estão sofrendo nas prisões, as viúvas, estão sofrendo nas sarjetas, estão sofrendo embaixo dos viadutos, estão sofrendo nas cracolândias, estão sofrendo nos becos, nas vielas. Nós precisamos levar pão para essas pessoas. Mas não só essas, porque, ao contrário do que muitos acreditam, existem pessoas que estão em castelos reais e que estão famintas. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Pessoas abarrotadas de bens, repletas de dinheiro, mas que estão pobres, miseráveis do pão da vida, do ouro refinado, das vestes puras. Precisamos levar pão a essas pessoas. Precisamos levar Cristo a essas pessoas. O pão da vida, a água da vida. Agora o verso 14 desse mesmo texto nos diz algo fantástico, fascinante. O verso 14 diz assim: porém, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando especialmente para o povo que conhece a palavra de Deus, está falando para você, querido, que conhece a verdade bíblica, mas não é detentora da verdade, porque a verdade não é algo, a verdade é alguém, a verdade é Cristo. Nós não podemos bater no peito e dizer assim: eu tenho a verdade, porque a verdade é que nos detém, que nos tem. É isso que tem que acontecer. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós somos escolhidos povo de Deus, nação santa, de propriedade exclusiva de Deus, chamada para um propósito especial, retirado das trevas e trazida para a maravilhosa luz de Cristo, quando nós somos este povo, nós precisamos fazer isso. Verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa, querido. Interessante, a ação do homem. Qual é a ação do homem aqui? A ação do homem é se humilhar. A ação do homem é orar. A ação do homem é buscar, a ação do homem é se converter, mas o se humilhar como aquele que se humilha por debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, como diz em 1 Pedro capítulo 5, em tempo oportuno Ele nos exalte, Ele nos erga. É uma humilhação em que você coloca total dependência do Senhor, em que você se entrega a Cristo, em que você diz: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, e pode até parecer palavras de uma pessoa débil, de uma pessoa fraca. Mas a Bíblia diz que quando nós somos fracos ou pensamos que somos fracos, então é que somos fortes, porque nós reconhecemos que a fortaleza vem de Jesus Cristo e não das nossas habilidades, não da nossa eloquência, não dos nossos talentos. Mas quando eu me humilho por debaixo da mão de Deus, e eu preciso fazer isso, e eu o busco através da oração incessante, porque o orar é o respirar da alma do cristão. Porque o orar é o alimento que traz vitalidade à alma do cristão através do estudo da Bíblia e da oração. A oração é a principal ferramenta que um cristão tem, e aquele que não faz uso desse poder, dessa ferramenta, desse instrumento, vive uma vida de mediocridade espiritual. Um cristão que não ora, um cristão que não busca, um cristão que não jejuma, um cristão que não tem intimidade com Deus, é um cristão presa fácil para Satanás. É como um cristão em pé sobre um tapete,
com o inimigo segurando nas pontas do outro lado, pronto para puxar. E se não tiver sustento, e esse sustento é quando sua casa é construída sobre a rocha e não sobre a areia, mas construída sobre a rocha que é Cristo Jesus, um alicerce, uma base fortificada. Quando nós temos essa base, então, querido, as ondas vêm, os ventos batem, as intempéries dessa vida sobrevêm a nós, mas nós não somos abalados, pois estamos alicerçados sobre Cristo. E aí é nesse momento que as coisas acontecem. Então, quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco e eu permito uma conversão verdadeira através da atuação do Espírito Santo, que vem ao meu ouvido e diz: Lion, não é assim. Você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que abandonar esse pecado, você tem que abandonar essa prática pecaminosa. Quando eu permito que o Espírito Santo crie uma verdadeira conversão em mim, a resposta do Senhor é: eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os teus pecados e eu sararei a tua terra, a tua casa, restaurarei a tua vida, curarei o teu casamento. Você, querido, que está passando por uma crise no casamento, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor pode sarar a sua terra, o Senhor pode curar a sua terra, mas você tem que permitir. Você tem que fazer, você tem que se humilhar, você tem que orar, buscar e se converter. Então o Senhor sarará. O pecado tem sido como um câncer que tem corroído toda a alma, que tem destruído a nossa vida por inteiro, a nossa vida espiritual, a nossa vida física. O próprio Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados no meu coração, enquanto eu omiti as minhas falhas, eu me escondi. Como fez Adão e Eva quando pecaram e se esconderam e foram atrás de folhas de figueira para tampar a sua nudez. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo padeceu. O pecado não traz só sofrimento espiritual, o pecado traz sofrimento físico, o sentimento de culpa, as dores. Por ações que você cometeu, por coisas que você fez e que você não se perdoa e se autoflagela e fica se culpando. Querido, o pecado traz dores e marcas físicas também. E muitos estão em uma cama, em um leito nesse momento por conta do seu pecado. O Senhor quer perdoar esse pecado, quer arrancar esse pecado, perdão. O Senhor quer perdoar esse pecador e arrancar esse pecado de uma vez por todas da vida do cristão. Romanos 7:24 nos diz algo fascinante sobre o pecado. O apóstolo Paulo ali, ele utiliza a palavra miserável. Que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A palavra miserável ali é a palavra talaiporos, que é uma palavra relacionada a uma condição terrível, uma condição assustadora. Que miserável homem que sou. Pobre homem que sou. O apóstolo Paulo, mesmo sendo quem ele era, um homem que chegara a dizer assim: me imite, pois eu sou um imitador de Cristo. Um homem que disse no final da sua vida: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Ou seja, um homem que tinha certeza da salvação. Esse homem, ele entendia a real condição dele. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa palavra talaiporos, miserável, só aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira vez aqui, em Romanos 7:24, e a segunda vez em Apocalipse 3:17. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:17, você conhece esse texto. Esse é um texto muito estudado, principalmente por nós adventistas, por nós cristãos em geral. Apocalipse 3:17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, talaiporos, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição da igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, a igreja do último período da história da humanidade. O último período da igreja aqui nessa terra.
A igreja em que o Senhor ama, em que o Senhor se preocupa, em que o Senhor deu a vida por ela, mas a igreja que se afastou dos caminhos do Senhor, uma igreja que viveu a mediocridade, o ter uma vida mediana, o de não ser nem quente nem frio. Essa igreja, o Senhor está completamente enojado dela, a ponto de vomitar pela boca essa igreja. Mas ainda assim, essa é a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor quer resgatar essa igreja. É por isso que o Senhor fala conosco através aqui de Apocalipse 3,17. Reconheça a sua condição, ó miserável pecador. Pobre, porque não tem a riqueza contida na palavra de Deus, ou não permite que essa riqueza transforme sua vida. Cega, pois não reconhece a sua nudez, não reconhece a sua condição. Nu, pois não se vestiu das vestes limpas, puras, finíssimas, lavadas no sangue do Cordeiro. Querido, essa é a condição da igreja. A frieza, a apatia, a indiferença, a autossuficiência. Lembre-se de 1 Pedro 5, onde o Senhor nos diz que nós precisamos nos humilhar por debaixo da poderosa mão de Deus, para que o Senhor em tempo oportuno nos exalte. E essa exaltação é a exaltação do poder transformador de Deus em nossa vida. E quando nós permitimos esse poder, quando nós dependemos verdadeiramente do Senhor, nós não temos tempo para ficar procurando defeitos na igreja de Deus. Pois nós somos a igreja e essa igreja tem que ser transformada, revitalizada pelo batismo do Espírito Santo. Então, em tempos de crise, nós não podemos ficar vivendo a crise, nós não podemos ficar nos dependendo do que acontece ao nosso redor para que a gente esteja bem ou mal. Em tempos de crise, precisamos viver a Cristo verdadeiramente, depender dele, buscar por ele, ter relacionamento com ele, acordar de manhãzinha para ter intimidade com o Senhor e dormir tendo conversas com o Senhor. E como é bom dormir no colo de Jesus. A frieza e a apatia espiritual é o que nós estamos vivendo, querido, nesses últimos momentos. Homens que mecanizam a adoração e que adoram com lábios enganosos, mas que estão com o coração distante do Senhor. O Senhor tem buscado verdadeiros adoradores que buscam a Ele em espírito e em verdade. O Senhor quer encontrar esses verdadeiros adoradores. Você é um deles, querido. Você é um desses verdadeiros adoradores. Então permita ser encontrado por Cristo, pois a iniciativa sempre é do Senhor. É Ele que nos busca, é Ele que nos procura. E nós só precisamos permitir que Ele nos ache. Portanto, querido, essa indiferença e essa apatia, essa adoração mecânica, só existe um remédio para ela. Isaías 1 e o verso 18. Isaías 1 e o verso 18 nos diz qual é o único remédio para essa indiferença, essa apatia espiritual. A Bíblia diz assim: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, queridos, sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a pura lã, como a branca lã. Ah, querido, é interessante. Aqui o profeta nos chama a arrazoarmos, a conversarmos com o Senhor, porque Deus quer conversar contigo. Deus não quer que você só fique sentado, calado, ouvindo, assim também como Ele não quer só te ouvir. Ele quer arrazoar, Ele quer conversar, Ele quer trocar figurinhas, Ele quer ouvir as suas lutas, os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas fragilidades. Ele quer saber aonde está a sua fraqueza, Ele quer descobrir os seus pesares. Deus quer te ouvir, porque o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa. Deus quer te ouvir. E então Ele chama, arrazoemos, vamos nos conversar. Não importa o pecado que você cometeu, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, e vermelhos porque pecado remete a sangue.
E sangue remete à morte. E o pecado nos matou. O pecado nos trouxe morte. E essa morte é que foi vencida e destruída na cruz do Calvário. E ainda que esse sangue, esse carmesim, esses pecados, esse símbolo de morte esteja presente na nossa vida, eu quero te dizer uma coisa: existe um outro sangue que quer lavar toda a sua veste. O sangue do Cordeiro. O sangue que na cruz do Calvário foi vertido há 2000 e poucos anos atrás. Esse sangue quer alvejar as suas vestiduras, quer lavar todo o seu ser, quer purificar toda a sua alma. Então, querido, permita que ainda que sua vida tenha sido como o carmesim, ainda que tenha sido como o escarlate, ainda que tenha sido, querido, uma vida escura, repleta da mancha do pecado, ainda que você esteja vivendo uma vida maculada pelo pecado e pelo mal, permita que o Senhor te resgate, pois não há poço tão profundo que o Senhor não busque, não há lamaçal tão fundo que o Senhor não te arranque de lá. Um dedo estendido para cima é suficiente para que Cristo te arranque desse lamaçal. Portanto, permita ser encontrado pelo Senhor. E ainda que os seus pecados, ainda que a sua vida seja manchada como o vermelho, como o carmesim, a promessa do Senhor diz aqui que eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, se você for até o Senhor, se você arrazoar, se você se entregar, se você se converter, se você buscar, se você orar, se você permitir ser encontrado por Cristo. É só isso que o Senhor Jesus quer. Só quer te encontrar para te fazer uma nova criatura, para transformar a sua vida. É por isso que o Senhor Jesus diz: vinde a mim e não aos sábios desse mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados dessa vida de fardos pesados do pecado. Vinde a mim. Não vá até os sábios do mundo primeiro. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, e eu vos aliviarei. E colocarei sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Aprendei de mim, pois sou manso, humilde, e você encontrará descanso para a sua alma. Vá até Cristo, querido. Ele é a solução para, em tempos de crise, nós passarmos por cada uma delas, glorificando o nome de Cristo. Em tempos de crise, fixa os seus olhos no Mestre que é Cristo Jesus. O último texto que eu quero ler para você diz assim, Lucas 21 e o verso 28. A Bíblia nos diz assim, Lucas 21, 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, todos esses sofrimentos e essas mazelas, exultai, glorificai, adorai, erguei a vossa cabeça, pois a vossa redenção se aproxima. Esses dias têm sido difíceis, perdemos muitos que nós amamos, e tudo que nós queríamos também é ou tê-los ao nosso lado, ou não estar passando por essa dor nesse momento. Tudo que nós queremos, talvez, é que tudo se acabasse. Quando a morte for uma realidade na sua vida, a morte daqueles que você ama, ou talvez você que esteja passando por um momento tão difícil em um leito, quando a dor, o sofrimento das mazelas deste mundo há de vir sobre vós, erga a sua cabeça, pois a sua redenção se aproxima. E em todas as coisas esteja grato, não por todas as coisas, mas em meio a todas as circunstâncias. Seja grato, pois você depende de Deus, pois você reconhece a Deus como sendo o autor e consumador da sua fé. Haverá um dia, querido, que essa jornada por esse caminho estreito irá terminar. Atrás, nós tivemos durante toda a jornada uma luz que iluminou o nosso caminho.
E o caminho estreito, mesmo com pedras e penhascos de ambos os lados, ou de um dos lados, como a irmã White diz naquela primeira visão. Uma parede branca, alva, grande de um lado, um penhasco do outro, um caminho estreito. De um lado, uma luz que iluminava o nosso caminho, e na outra extremidade, a cidade santa e o Senhor Jesus com as mãos estendidas, dizendo: eu estou com vocês durante todo este caminho de luta e sofrimento. As minhas mãos estão aqui, se apeguem a elas. Nós chegaremos ao final dessa jornada. E quando nós adentrarmos a cidade santa e os nossos pés pisarem as verdes relvas, aquela grama fresca, quando o nosso pulmão se encher do ar puro da cidade santa, quando os nossos olhos contemplarem o brilho da face de Cristo, quando nós vermos o nosso Salvador de braços abertos e Ele nos abraçar, quando ouvirmos a trombeta de prata ao soar em sua vinda e os mortos ressuscitando e o Senhor olhando para cada um deles e dizendo assim: despertai, despertai e despertai. Quando tudo isso acontecer, querido, terá valido a pena. Pois a Bíblia e a promessa é de que o grande conflito irá terminar. Pecados e pecadores não mais existirão. O universo inteiro estará purificado. Daquele que tudo criou, emanará vida, luz e alegria. E desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas em sua serena beleza, irá declarar que Deus é amor. Confie no Senhor e em dias de crise, viva Cristo Jesus verdadeiramente em sua vida de maneira intensa, pois a promessa do Senhor há de se cumprir. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor preencha todo o seu ser e que Ele faça a diferença na sua vida com a sua promessa. O pecado irá acabar, a morte terá um fim, o sofrimento irá terminar e o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas e fará novas todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque Tua palavra nos trouxe paz e esperança. Nos faça viver por isso, Senhor. Nos faça alcançar a verdadeira esperança. E que nós tenhamos, Senhor Deus, a certeza de que ao trilhar esse caminho difícil, o Senhor sempre estará conosco, com as mãos estendidas, pronto a nos socorrer. Nos dê a Tua paz. É o que nós te pedimos neste sábado, muito especial de oração e de jejum. E nos entregamos a Ti, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique com o Senhor.